aqui dentro do Brasil, agente infiltrado, foi fazer treinamento em Cuba. Agora eu discordo profundamente aí dos meus colegas quando eles dizem que é uma ameaça. A ameaça dele já se concretizou. Ele tomou o poder sem ganhar a eleição. Ele tomou o poder, seja através do ativismo judicial do STF, seja por meio das articulações espúrias que foram feitas nesse Congresso que faz oposição ao governo Bolsonaro. Mas o Zé Disseu, ele manda no país. Principalmente porque ele tem ministros do STF que são subordinados a ele. Ele é o sujeito que fala, por exemplo, na cara do atual presidente do STF, que é o Fux, e chama ele xingou, não lembro qual foram os adjetivos, mas dos nomes mais baixos possíveis, e o cara não pode fazer nada, porque ele não passa de um serviçal dele, um serviçal do Zé Disseu. O Zé Disseu é poderoso, sim. Então, quando vocês falam, ele está ameaçando de tomar o poder, ele ameaçou, ele avisou e ele concretizou, ele tomou o poder. Ou vocês acham que Bolsonaro tem mais poder dentro desse país do que Zé Disseu? Zé Disseu tem mais poder do que ele. Zé Disseu tem alguns dos ministros do STF no bolso dele. No bolso não no sentido financeiro, mas porque que agem como espécie de capangas dele. Olha o que você falou, vai ser matéria de site de notícias amanhã aqui. Não, isso daí é público e notório, não estou falando nenhuma novidade aqui. Não estou falando absolutamente nada que todo mundo já não sabe. Que se alguém não sabe disso, então realmente fica difícil, né? Eu acredito que todo mundo já sabe. Não estou falando nada que não seja absolutamente simples de se compreender. Eu acho que qualquer leigo aí, qualquer pessoa que tenha uma capacidade mínima de discernimento sabe muito bem que Zé Disseu manda nesse país muito mais do que Bolsonaro, através do aparelhamento das instituições. E o STF passou a tomar o poder, inclusive a tomar as prerrogativas do Executivo, e é um fato lamentável de que Bolsonaro, infelizmente, acabou legitimando o poder que o STF não tem constitucionalmente ao simplesmente obedecer decisões absurdas. Decisões que não eram para ser obedecidas, né? E aí nós temos identificam um ponto de inflexão lá naquele momento lá da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, do Ramagem. Bolsonaro deveria ter peitado, deveria ter mantido. Aí ele deu o grito, acabou porra, e depois recuou, percebeu que não tinha o apoio dos generais melancias, alguns deles também subordinados ao próprio Zé Disseu. Essa que é a grande realidade, né? Direta ou pelo menos indiretamente, né? Foram generais que foram promovidos nos governos tucanos e petistas, sob a aprovação dele. Então, eu acho que ele está falando assim, ele já anunciou, né? Então, agora, eu acredito, por outro lado, para finalizar meu comentário, que quando ele fala, nós vamos tirar Bolsonaro em 2021, isso, na verdade, serve, como uma espécie de prêmio de consolo para aqueles que vão perceber que Bolsonaro não vai ser removido em 2021. Pelo contrário, Bolsonaro vai cumprir o mandato dele, provavelmente vai até se reeleger se ele for candidato, mas também porque não é interesse do Zé Disseu remover Bolsonaro do poder nesse momento. Ele não é mais obstáculo, muito pelo contrário. Ele já tomou o poder e, inclusive, a presença de Bolsonaro na presidência da República serve para anestesiar uma parcela significativa da nossa população que não sabe interpretar isso. Parcela de apoiadores bolsonaristas que, infelizmente, acha que a direita está no poder, a direita conservadora, e, portanto, acha que Bolsonaro é um super-herói, não sai mais às ruas, deixaram de lado toda a nossa luta que conquistamos de 2013 para cá, quando chegou exatamente nesse ano 2020, com essa fraudemia toda, o pessoal ficou anestesiado, esperando que Bolsonaro resolva tudo, não vai resolver, e a esquerda não tem interesse em tirar Bolsonaro do poder, porque simplesmente continua mandando em tudo, né, fazendo a sua agenda avançar na velocidade da luz como nunca antes, e ao mesmo tempo com todos tendo a impressão de que a direita que está no poder, né?